Graça e paz, que bom compartilhar com você um pouco mais da Palavra de Deus. E hoje eu quero pensar um pouco a respeito de quem é o Deus revelado na Bíblia. Quando o apóstolo Paulo estava em Atenas, na Grécia, conforme o relato aqui de Atos, capítulo 17, ali ele encontrou vários altares e cada um daqueles altares era destinado a um Deus diferente. E dentre aqueles altares, ou entre aqueles altares, existia um altar no qual estava escrito ao Deus desconhecido. A partir daquele altar, o apóstolo Paulo passou a anunciar quem era esse Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo anunciou aos moradores daquela cidade como sendo o Deus revelado na Bíblia. E no versículo 24 em diante, Paulo fala algumas características desse Deus. Primeiro, ele diz assim, que ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra. Esse Deus revelado na Bíblia é o Deus Criador. Nós cremos nesse Deus como aquele que é a origem de todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, tudo veio dele, tudo foi criado por ele. Muitas pessoas tentam trazer teorias da existência do mundo e de todas as coisas, como se estas coisas vieram a existir por um mero acaso ou vieram a existir por si próprias. Mas a Bíblia revela um Deus criador. Nós cremos nesse Deus que criou todas as coisas. Ele é um Deus que não depende do homem. Pelo contrário, o homem é quem depende deste Deus. Como diz aqui no versículo 24, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Então, ele não é o Deus que depende do homem, ele é muito maior, ele é maior do que o universo, porque o universo foi criado por ele, então ele não dependeria do homem. Mas, ao contrário disso, como diz aqui no final do versículo 25, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, o homem é quem depende dele. Ele é quem dá vida, respiração e tudo mais. E este Deus é o Deus ao qual todos prestarão contas um dia. Como diz no versículo 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aqui o apóstolo Paulo fala a respeito do eterno Filho de Deus, Cristo Jesus. Então, esse Deus é o Deus que julgará o mundo. Todos prestarão contas a este Deus por meio de Cristo Jesus, o qual foi destinado a morrer, o qual ressuscitou. E então, aquele que crê no seu nome tem a vida eterna e não será julgado, não será condenado. Mas aquele que não crê em Cristo será julgado, condenado eternamente. Esse é o Deus revelado na Escritura. Que Deus abençoe. Eu espero que você creia neste Deus verdadeiro. Um grande abraço.